terceiro encontro do Simpósio de Missões, com o tema muito abençoador. E é um tempo muito precioso para a glória de Deus. Nosso tema do simpósio, Antioquia, seu modelo missionário e a igreja contemporânea. Quero convidá-los a nós fazermos uma oração ao nosso Deus. Hoje, com o nosso subtema, os ministérios e a edificação da igreja. Os ministérios e a edificação da igreja. Já convido-os a abrir na carta aos Efésios, capítulo 4. E vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por estarmos na tua casa, na tua presença, nesse lugar de oração, de louvor ao teu santo nome. Estamos gratos, felizes, porque a presença do Senhor é nesse lugar e a boa mão do Senhor está sobre nós. Obrigado por cada um que chegou, saiu de sua casa e em paz e em segurança está aqui para te adorar, para te louvar, para aprender da tua palavra, para se aprofundar no conhecimento do Senhor. Glorificamos a ti na beleza da tua santidade, para que possamos desenvolver no nome do Senhor Jesus esse tema tão relevante para a nossa vida, para a igreja e para a nossa atualidade, realidade da igreja brasileira, Senhor. Que o Senhor possa nos dar discernimento, percepção, falar ao nosso coração e aprofundar a tua obra e o conhecimento da tua palavra em nossas vidas. Abre o nosso entendimento, traga iluminação sobre nós, aviva e desperta o teu povo, em o nome de Cristo. Traga-os, aqueles que estão a caminho, que possam chegar aqui em segurança e em tranquilidade, que os seus livros guarde, em nome de Cristo. Entrega o Senhor em tuas mãos, diácono Fabrício, teu servo, que está a caminho, mas seu carro deu problema. Livra o teu filho, dá suporte, cuida dele, e permita que ele chegue em paz, em segurança, até a tua casa. Traz ele para cá com a sua família, Senhor. Envia esse reboque que ele está aguardando, que seja um bom profissional, que dê toda assistência a ele e a sua família. Ajuda ele nesse momento, para a glória do teu nome santo. Te glorificamos pelo trabalho que fizemos ontem, em Papucaia, de evangelismo e culto. Foi um momento muito precioso, e eu quero te glorificar por isso. Sem dúvida, o Senhor foi conosco, e foi um tempo maravilhoso de pregação, de evangelização, onde as pessoas foram ministradas e alcançadas pela tua palavra. Deus, que ali possa nascer uma igreja, que o Senhor possa nos usar ali, e que trabalhos iguais a esse possam se repetir naquele local, e possamos promover um grande culto naquele auditório para a tua glória, em nome de Cristo, e Papucaia possa ser do Senhor. Joga por terra toda opressão e resistência espiritual, para a tua glória, em nome do Senhor, e que
aquela noite seja um marco, Deus, aonde estabelecemos o teu reino e confirmamos ali a posse, com essa porta aberta para a proclamação do evangelho. Meu Deus, tu és tremendo. Eu sei que o Senhor está conduzindo a tua igreja, está conduzindo as nossas vidas para grandes obras que estão vindo em nossa direção. Prepara dos obreiros até as crianças para ser instrumento do Senhor na tua casa, na tua presença. Dá-me sabedoria na exposição do tema e ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que bênção. Quantos acharam o texto da carta aos Efésios, capítulo 4? Quero ler com a igreja a partir do versículo de número 11. Maravilha. Efésios 4, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Mais uma vez, a última parte do versículo 16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Quero ler também o texto base, da onde sai o tema central do simpósio, que é Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Meu tema precisa fazer um link com os assuntos que o evangelista Alex Santos e o missionário Max trabalharam. A partir do versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, em que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou
Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Amém? Bem, meus irmãos, meu tema é os ministérios e a edificação da igreja. Primeiro, por mais que ele tenha este tema, é importante a gente começar da última palavra do meu tema para trás. A última palavra do meu tema é igreja. A igreja é a última palavra, né? E o que acontece? A igreja do Senhor Jesus, ela nasce em Atos, no capítulo 2. É o nascimento histórico da igreja. Quando acontece o derramamento do Espírito Santo. Ali nasce a igreja. A igreja, a partir daquele momento, ela faz a sua primeira obra como igreja. Até então, o que nós tínhamos era os apóstolos, os discípulos, os que seguiam Jesus. Mas nós não tínhamos igreja. A partir de Atos, no capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo, a igreja nasce. Quando a igreja nasce, ela faz sua primeira obra. Qual é a primeira obra? É a pregação de Pedro. A pregação de Pedro é a primeira pregação da igreja. Quando Pedro começa a pregar, ali em Atos 2, é a primeira pregação realizada pela igreja. Pedro representando uma das colunas da igreja, como ele é chamado por Paulo. Então, ele faz o primeiro sermão, a primeira mensagem como igreja. Essa mensagem trouxe um grande resultado. Os historiadores dizem que naquela festa de Pentecostes, tinham 30 mil pessoas, aproximadamente. 30 mil. A turma que estava orando, os irmãos que estavam reunidos, que eram os 12, mais os 70 e as mulheres, formavam um número de 120 pessoas. Aonde eles estavam? Estavam no cenáculo. O que era o cenáculo? Era um terraço. Era o terraço, né? Um terraço que não é fechado. Ele tem uma cobertura apenas, mas ele é aberto nas laterais. E nesse cenáculo, que é esse terraço, estavam os irmãos, os discípulos, num todo, eram 120. Quando eles recebem a manifestação do poder de Deus, que é a descida do Espírito, aonde uma língua de fogo cai sobre cada um deles, então, ou seja, os 120 receberam as línguas como que de fogo. Os 120 foram cheios do Espírito Santo. Os 120 começaram a falar em outras línguas. São 120 apenas. E essas 120 pessoas que estavam no cenáculo, agora não estão mais. Elas desceram do cenáculo. Pastor, como você sabe que eles desceram? Porque as pessoas ouviam falar, e a festa era lá embaixo. A festa era na cidade. A festa não era no cenáculo. Eles desceram, e as pessoas os ouviam falar no seu próprio idioma. E outros, quando viram, logo no primeiro momento, eles falando, logo pensaram que eles estavam bêbados, porque era o primeiro momento, né? Desceram do cenáculo, falando aquelas línguas estranhas, logo pensaram que estavam bêbados, mas eles não estavam. Então, aquelas 120 pessoas se misturaram entre esse número de quase 30 mil pessoas que estavam ali, naquele momento. Quase 30 mil pessoas. E você vê
logo pelo resultado da pregação, né? Pedro, então, começa a pregar nessa muvuca de quase 30 mil. Começa a pregar, faz esse sermão expositivo, falando sobre a história do Antigo Testamento até chegar Jesus. A profecia de Joel, ele faz esse link. Quando ele termina de pregar, Pedro não faz apelo. Você vai ver isso no capítulo 2. No versículo 36, 37 e 38. Pedro não faz apelo. Pedro se cala. Na medida que Pedro se cala, o que acontece? As pessoas que ouviram a mensagem, ouviram aquela mensagem, o que é que eles fazem? Eles vão até Pedro e os discípulos. Eles vão até Pedro e os discípulos. E eles perguntam, varões, o que fazemos agora? Porque Pedro prega, não faz apelo, eles expõem, eles acreditam no que Pedro falou, né? E na experiência que tiveram ali, naquela experiência, Pedro então responde de novo e diz: crê no Senhor Jesus e sede batizados e receberei o dom do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vós outros, e tantos quanto crerem. Eles então recebem essa orientação, né? Naquele momento mesmo, os discípulos batizam e eles entram para a igreja. E então surge o resultado. Qual foi o resultado? 3.000 almas se renderam. 10% da multidão que estava ali. Dos 30.000, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Nasce a igreja de Jerusalém, com 3.000 convertidos e 120 pessoas que estavam no cenáculo. 3.120 pessoas. Surge a igreja de Jerusalém, o que nós chamamos de igreja primitiva. E esses 3.000 mais 120 montam uma comunidade, onde você vai ver que eles têm tudo em comum, do partir do pão e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está ali a igreja. Só que essa igreja ela não tem estrutura. Essa igreja não tem pastor, essa igreja não tem presbítero, essa igreja não tem evangelista, essa igreja não tem diácono, não tem diaconisa, essa igreja não tem ministério nenhum. É apenas os apóstolos e alguns discípulos de mais experiência, com as mulheres e os novos convertidos. Essa é a igreja ali. Quando chega no capítulo 13, que é a igreja de Antioquia, quantos anos se passaram daquele momento até aqui? Quantos anos se passaram? Passaram aproximadamente 14 anos. 14 anos, aproximadamente, até esse momento aqui. Né? Em média. Nesse período, a igreja, ela amadureceu. Ou seja, ninguém mais é novo convertido. Já tem mais igrejas implantadas, espalhadas, principalmente na região da Palestina, né? Mas a igreja agora já tem diácono. Já tem diácono na igreja. Né? Os diáconos já apareceram. Já tem pastores na igreja, já tem presbíteros, já tem evangelistas na igreja, né? Nesse período.
E existem os mestres na igreja. A igreja já tem quem cuide dela, a igreja já tem os pregadores, né? Os que evangelizam, a igreja já tem aqueles que servem a ela, mas ainda não existe os ministérios. Não existe ainda os ministérios. Existe o ministério de oficiais. Eu tenho a igreja, eu tenho os apóstolos, eu tenho os pastores, eu tenho os pregadores, que são os profetas, eu tenho os evangelistas, eu tenho os mestres e eu tenho os diáconos e os presbíteros. Mais nada. Então, a igreja, até esse momento, ela só tem essa estrutura. Ela não realiza nenhum tipo de atividade. Irmãs, irmãos, louvor, né? Ministério infantil, comunhão, isso não existe. Até aquele momento, é aquela estrutura de igreja. E todo mundo vai para a igreja com dois objetivos: adorar e aprender. Todo mundo que vai para se reunir como igreja, só vai para dois objetivos: adorar e aprender. Ninguém ia para a igreja com um objetivo que não fosse esse, que não tinha... A igreja não fazia outra coisa que não fosse isso. Então, toda a reunião dela era só para isso. Ela só fazia isso, né? Sendo que a necessidade bateu na igreja, a fome bateu na igreja. Então, a igreja, ela começa a organizar o seu primeiro ministério fora dos oficiais. Ou seja, o primeiro ministério organizado da igreja, fora a liderança, que são os oficiais da igreja, foi a ação social. A ação social é o primeiro ministério que a igreja ela desenvolve. Porque a fome bateu primeiro. Bateu uma crise muito grande, a perseguição dificultou ainda mais, então eram muitos irmãos necessitados. É por isso que você vê eles levando quem tinha, porque a maioria não tinha. A maioria da igreja, segundo o Justo Gonzalez, 80% era pobre, não tinha dinheiro, né? Eles eram pobres. Mas quem tinha alguma coisa, vendia e trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos para somar tudo que eles conseguissem e distribuir para a igreja, para os que tinham necessidades, que eram muitas necessidades. Então, o primeiro ministério organizado era esse, da igreja, era a ação social. Quando chega a igreja de Antioquia e envia Paulo para as viagens missionárias, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem, eles implantam outras igrejas entre os gentios. E lá em Filipos, Corinto, Creta, Colossos, Galácia, Tessalônica, e por aí vai. Capadócia, eles espalham igrejas, né? Lá em Laodiceia, você vai ver lá em Tiatira, né? São muitas igrejas. Éfeso. A igreja gentia era uma igreja que as pessoas que se convertiam nela tinham mais condições do que a igreja primitiva inicial. A igreja primitiva inicial tinha mais pobres e pouquíssimas pessoas com uma condição. A igreja gentia também era pobre, mas tinha mais pessoas com condição financeira, né? Sendo que o judeu já era acostumado a fazer duas coisas quando ia buscar a Deus: adorar
e aprender. Mas o gentio não. A igreja gentia tinha um monte de necessidades. Então, a partir das igrejas gentias, é que começam a surgir os ministérios na igreja. Porque a igreja gentia é a primeira igreja a se organizar. Ela se organiza primeiro do que as igrejas judaicas, lá na Palestina. Por eles terem mais cultura, mais recursos, e o apóstolo Paulo vê as necessidades, ele começa a doutrinar essa igreja e organizar essa igreja. Você vai ver isso na carta de João, na carta de Paulo a Tito. Porque na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, você vai ver surgir o ministério de mulheres. Surge o ministério de mulheres, aonde Paulo manda Tito orientar as mulheres mais idosas a ministrarem as mulheres mais novas. E começa o processo das mulheres mais velhas cuidarem das mulheres mais novas. O ministério feminino surge ali, em Creta. Né? Você vê ali as igrejas se organizando. Surge também Paulo mandando organizar o ministério de homens. Paulo manda os homens mais velhos orientar aos jovens, os homens mais moços. Ou seja, o ministério masculino surge na igreja com a ideia de orientação, de cuidado, de ministração e de preparação, preparar. Né? Você vê uma preparação muito forte. Mais adiante, vai vir a orientação aos jovens. Ele começa a desenvolver uma palavra, surge a juventude na igreja. Começa o ministério de juventude, onde há toda uma orientação para os jovens, para que ele se desenvolva. Você vai ver isso até mesmo na carta de João, 1 João, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando João, ele direciona a sua fala unicamente à juventude da igreja gentia, para que aquela juventude se preocupasse mais com a palavra, guardasse a palavra no seu coração. Então, você já tem mulheres, homens e juventude, e ação social. Isso está funcionando com força, né? Mas a igreja de Antioquia começa também um outro processo, que é o processo missionário. Fazer missões. Os apóstolos fizeram missões? Fizeram missões. Os diáconos fizeram missões? Fizeram missões. Os discípulos de Jesus fizeram missões? Fizeram missões. Mas eles não fizeram como igreja, primariamente. Eles fizeram como seguidores do movimento de Jesus. Quando eles vão fazer como igreja? Como igreja, eles não fazem missões voluntárias. Eles fazem missões circunstancial. Qual é a diferença disso? É que a missão voluntária é aquele momento que você é chamado por Deus, se despertou para a obra missionária, a igreja reconhece que você tem essa chamada, e a igreja, então, envia você para essa obra missionária. Isso não aconteceu na igreja judaica. Eles estavam em Jerusalém, instaurou a perseguição, e eles se espalham, não para pregar evangelho. Eles não se espalham para evangelizar. Eles se espalham para fugir.
e preservar suas próprias vidas. Consequentemente, estando em outros lugares, o que é que eles aproveitaram? Começaram a pregar evangelho. Foi uma missão circunstancial, não uma missão ordenada, enviada. No relato bíblico, missão oficial, né? Trabalho oficial da igreja enviar, começa aqui em Antioquia, quando a igreja começa a enviar. Então, surge aqui o ministério de missões da igreja. A igreja começa a fazer missões, enviando, com a bênção do envio, reconhecendo a pessoa escolhida pelo Espírito Santo, chamada pelo Espírito Santo, né? Preparando essa pessoa debaixo de jejum, de oração, de ministração, e em seguida enviando, colocando a mão sobre eles e enviando eles oficialmente para o trabalho. Aqui muda todo o cenário da igreja. Então agora eu tenho Ministério de Missões, ação social funcionando, missões funcionando, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Ministério de Juventude funcionando. Mas, pastor, está faltando ainda alguns aí, tá mesmo. Quando começa as igrejas gentias são implantadas, eles estavam repetindo o sistema judaico da sinagoga. Então, a ideia é que o culto estava preso às sinagogas. Então, o culto não tinha uma liturgia. Por quê? No templo só podia cantar, ou na sinagoga, os homens. Só os homens podiam entrar na sinagoga. Só os homens podiam cantar na sinagoga. Então, o estudo, a mensagem, a instrução, o culto, estava muito restrito aos homens no sistema judaico. Quando as igrejas são implantadas, a igreja de Corinto, no relato bíblico, é a primeira igreja a ser organizada em relação ao culto, porque tinha muito problema no culto, era muito problemático. Eles não sabiam como cultuar. Veja que Paulo falou para eles de ceia, para eles ceiar. O que é que eles fazem na hora da ceia? Cada um leva um banquete para dentro da igreja e cada um faz sua ceia. Começa a comer, beber, até estribufar, não aguentar mais. E deixando o outro que não tinha nada, olhar você comer ainda. Ninguém esperava por ninguém. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, né? Vós vos reunis para a vergonha, não para a honra, porque, chamando na chimbuca e comendo sem parar na glutonaria. Eles não entenderam. Então, Paulo vai dedicar 1 ano e meio àquela igreja para orientar ela. 1 ano e meio, para botar ela no eixo, a nível de culto. E mesmo depois que ele sai, ele envia as pessoas mais capacitadas do corpo de oficiais para orientar aquela igreja, que era Timóteo, Epáfras, gente clemente, gente experiente, para dar seguimento àquilo que ele havia orientado à igreja. E é nessa igreja, especificamente, que surge a liturgia do culto, biblicamente falando. Né? Você vai ver isso no capítulo 14, no versículo 26, onde Paulo dá as orientações do culto. É ali que fica definido o que deve ter no culto. Por exemplo, dentre os elementos do culto está o louvor. Surge, então,
o ministério de louvor na igreja. Pessoas cantam sem ter o sexo definido, se é homem ou se é mulher, é aberto a ambos. Né? Lá na frente, na igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, versículo 18, Paulo ainda vai dizer que esse ministério do louvor, do cantar, é um instrumento para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Paulo manda as pessoas não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito, e ele então diz como é que alguém pode ser cheio do Espírito. E ele diz então, ó, com hinos, com cânticos espirituais, ele começa a dar uma série de orientações nesse sentido, para que a igreja possa ser cheia do Espírito Santo. E aí, é a partir desse momento que o cântico espiritual, o hino, a adoração com louvor na igreja, tem o objetivo das pessoas adorarem a Deus, e a partir desse momento da adoração, elas se encherem do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. O louvor agora começa a despontar dentro da igreja. Então, você tem o ministério de louvor, você tem o ministério dos homens, das mulheres, dos jovens, da ação social, do evangelismo, né? Você vai ter o ministério anunciado no capítulo 11 de 1 Coríntios, da comunhão, né, que é a ideia de promover a comunhão, estar em comunhão, né, dentro da igreja. Os ministérios surgem. A igreja agora, ela não é mais apenas um lugar para se aprender e para se adorar. A igreja agora, ela promove trabalhos, ela tem atividades, ela gera responsabilidade, né? A igreja também desenvolve o ministério do ensino, que já é visto na igreja de Antioquia, porque havia mestres na igreja. O ensino era uma coisa forte na igreja, e Paulo, nas cartas pastorais, que é 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, ele dá ênfase para que eles ensinassem a igreja. A educação era algo muito forte dentro da igreja, muito forte. O que você começa a perceber é que cada um passa a ter papel dentro da igreja, função dentro da igreja. As pessoas não estão apenas se reunindo, elas passam a ter funcionalidade. E é isso que você leu comigo em Efésios 4. Você leu aí comigo em Efésios 4, justamente essa funcionalidade da igreja. Essa última parte do capítulo 4, versículo 16, na medida em que cada parte realize a sua função. Cada parte realize a sua função. Mas no versículo de número 12, diz: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, vamos aqui que começa, nós entramos dentro agora do nosso assunto. Eu trabalhei com vocês um pouco do nascimento da igreja, do desenvolvimento da igreja, como os ministérios surgem na igreja. Agora, os ministérios têm que funcionar. Eles funcionavam bem? Não. Eles não funcionavam bem. Para eles funcionarem bem, o apóstolo Paulo ensina que havia uma responsabilidade por parte
da liderança. É nesse ponto que eu quero entrar, como que nós podemos ser uma igreja onde os ministérios e a edificação, cada ministério é responsável para a edificação da igreja. Ou seja, se as mulheres trabalharem bem, mas os homens trabalharem mal, eu vou ter uma parte da igreja boa, mas eu tenho uma outra parte ruim. Se o louvor trabalhar bem, mas a juventude trabalhar mal, eu vou ter um bom louvor, mas vou ter uma juventude perdida. Se por um acaso o louvor funcionar, a juventude, as mulheres e os homens trabalhar bem, mas a ação social não trabalhar bem, eu vou ter pessoas necessitadas, sofrendo e reclamando dentro da igreja. Se missões não trabalhar bem, a igreja fica em pecado, porque está em desobediência, né? E outras pessoas não são alcançadas. A igreja não cresce, não se desenvolve. E é muito ruim. Por quê? Porque a igreja, ela é uma continuidade, ela tem que ter pessoas para continuar, né? Hoje eu estou aqui, você está aqui, mas amanhã nós estaremos aqui? Não sei. Então tem que ter pessoas para dar continuidade. Olha que questão alarmante. Essas igrejas aqui, igreja de Éfeso, igreja de Corinto, igreja de Filipos, igreja de Colossos, igreja da Galácia, igreja de Tiatira, Esmirna, Filadélfia, nenhuma existe mais. Elas não existem mais. Por que elas não existem? Porque não teve pessoas para dar continuidade. Então, missões é quem trabalha para que a igreja tenha um alcance de pessoas, desenvolva-se. Então, pessoas vão vindo e vão se desenvolvendo, Deus vai chamando, a igreja vai preparando, e essas pessoas vão assumindo para dar sempre continuidade. Então, se não houver isso, a igreja vai envelhecendo e vai morrer. Tem uma igreja aqui em São... eu falei das igrejas daqui, vou falar de São Gonçalo. Ali a 18 do Forte, ela é uma rua que vai até Itaoca, né? Sendo que ela muda de nome. Por exemplo, 18 do Forte começa na Praça da Marisa e vai até o posto de gasolina na Avenida São Miguel. Na Avenida São Miguel acaba 18 do Forte e começa um novo nome na mesma rua, chamada Paula Lemos. A Paula Lemos vai até o ponto final do ônibus 515. Né? Termina ali. E a rua segue. Começa a Estrada da Conceição. A Estrada da Conceição, ela passa debaixo do viaduto da BR e vira à direita. Essa é a única rua que eu vejo fazer isso. Ela, em vez de morrer ali, não. Ela vira para a direita e vai até a Praça de Itaúna. Naquela rotatória ali, Estrada da Conceição. E a rua que segue? Ela ganha um outro nome, que é Flávio Monteiro de Barros. E vai como Flávio Monteiro de Barros até à frente do aterro sanitário, porque ela continua, só que ela continua como Estrada de Itaoca.
E assim vai. Sendo que na Paula Lemos, especificamente, tem uma igreja do lado direito, quando chega ali depois antes do ponto final do 515, que era uma igreja cristã, a igreja do véu. O pastor anteriormente, ele pegou a igreja e vendeu a igreja. Vendeu a igreja para o centro evangelístico. Só que depois de vender a igreja, ele se arrependeu. Passou-se um tempo, ele se arrependeu e entrou com uma ação na justiça para tentar recuperar a igreja de volta. E conseguiu. Porque ele não tinha passado com escritura ainda. Estava um papel, mas tinha um documento efetivo dizendo que a igreja pertencia à igreja cristã. O que aconteceu? O centro evangelístico saiu dali e montou uma igreja quase em frente ao posto de gasolina, quando começa a Paula Lemos. Numas lojas ali, do lado de umas mecânicas ali. E começou a igreja. Sendo que esse pastor não tinha ninguém, porque a igreja tinha só uns velhinhos. Poucos anciões dentro da igreja. O que aconteceu? Ele não conseguiu. Então, a igreja está praticamente fechada. Porque as pessoas já eram muito idosas, foram falecendo, né? Não deu seguimento. Lá no Espírito Santo, tem um monte de igreja fechada por conta disso. Igrejas batistas fechadas. Aqui não vou nem muito longe, na rua da Deoladeu ali, tem uma igreja batista ali, lado direito. Só ficou os anciãos. A igreja não promove nada, não faz nada, ou seja, está quase fechando também. Não tem mais fôlego. É a tendência. Se a igreja ela não renova a nível de ganhar pessoas, trazer pessoas, discipular pessoas, doutrinar pessoas, ela perde a continuidade, ela não dá seguimento. Então, isso é um grande perigo para a igreja. A igreja ela tem que desenvolver a obra missionária. Né? Então, a igreja ela começa a fazer a obra missionária, se organiza, ensino bem organizado, ela começa a ter esses ministérios, precisam funcionar. Só que, na prática, é muito difícil você manter o bom andamento dos ministérios. As igrejas da época primitiva, no primeiro século, até o ano 90 depois de Cristo, elas não conseguiam manter um bom andamento. Isso com os apóstolos vivos. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela conseguiu manter uma série de ministérios na igreja funcionando, mas ela perdeu a comunhão. Na parte do amor, ela se perdeu. Eles perderam o primeiro amor. A igreja não conseguia mais ter motivação para viver a prática da sua fé. A igreja de Laodiceia, ela não enxergava mais a sua condição moral. A sua condição moral estava ofuscada de si mesmo. Sabe por quê? Porque o ministério de ensino, de pregação, não funcionava mais na igreja. Você não tem. A Bíblia diz o seguinte: se não tem profecia, o povo faz o quê? Se corrompe, pô. Se não tiver uma mensagem saindo desse púlpito aqui, culto após culto, lembrando a você
da sua condição, da sua vida com Deus, do pecado, das armadilhas de Satanás, das tentações, da salvação, da santificação, do bom testemunho, você cai numa rotina que você perde a percepção da sua própria condição, não se enxerga, morre espiritualmente achando que está vivo e vai entrando numa espécie de ativismo religioso. É o que mais acontece hoje, por exemplo, foi esse problema que aconteceu lá na Europa, está hoje em massa acontecendo nos Estados Unidos e está chegando sorrateiramente aqui no Brasil. De tal maneira que nós já temos um número de desigrejados igual ou, em tese, maior do que o número dos igrejados. Nós só não temos um número maior de desigrejados em relação aos igrejados, porque nós temos um movimento neopentecostal no Brasil que não tem membros, tem frequentadores. Então, eles pegam os templos que só servem para frequentação e tiram estatística populacional evangélica. Mas se você for apurar de fato quem é membro, que atua, que trabalha, que participa, que vai para a igreja, que se envolve com a igreja, o número de desigrejados já atropelou avassaladoramente o número de igrejados no Brasil. Né? Quem trouxe a sua oferta para missões, Diácono Arnaldo está com uma salva, vai estar passando aí. Então, você percebe, irmãos, o quanto o bom funcionamento dos ministérios é fundamental para o desenvolvimento da igreja. Agora, como que se faz isso? Para a igreja ter bons ministérios, ela precisa ter um bom corpo de oficiais. O segredo para que a igreja tenha bons ministérios é ela ter um bom corpo de oficiais. Perceba no versículo 11 que Deus colocou os obreiros na igreja e coloca a responsabilidade neles de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Ou seja, é responsabilidade minha, é responsabilidade do presbítero César, é responsabilidade do diácono Rafael, do evangelista Alex Sodré, do diácono Léo, do diácono Arnaldo, do diácono Schwab, do pastor Fábio Menezes, da diaconisa Rosângela. É responsabilidade do diácono Carlos Eduardo, do presbítero Carlos Eduardo, está aqui no discipulado. É nossa responsabilidade levar a igreja ao aperfeiçoamento para que ela consiga desenvolver os seus bons ministérios. Bem, mas como é que nós, como oficiais da igreja, temos a capacidade de aperfeiçoar os crentes para desenvolver a obra do ministério? Versículo de número 7, aliás, 13. Ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, as duas primeiras razões estão aqui. Unidade da fé. Nós, como oficiais da igreja, precisamos manter a igreja unida, na mesma fé. Pensarmos iguais.
crermos iguais, ter uma teologia igual. Eu não posso ter uma teologia diferente de você, e você não pode ter uma teologia diferente de mim. Temos que ter uma mesma teologia, para que o nosso discurso e a nossa postura de fé seja a mesma. Então, eu vou ter os homens falando a mesma língua das mulheres, que, por sua vez, a mesma dos jovens, a mesma do ministério de comunhão, a mesma do louvor, a mesma da ação social, do evangelismo, do grupo de mútua ajuda, porque nós estamos na mesma unidade. Então, eu não vou dividir, eu vou somar. Ou seja, nós, os homens, vão ajudar as mulheres vão ajudar os homens, que vamos ajudar a juventude, que vamos ajudar as crianças do ministério infantil, que vamos ajudar a comunhão, que vamos ajudar missões, que vamos ajudar a ação social. Com isso, nós vamos crescer. Agora, se começar a entrar uma divisão na igreja, um partidarismo na igreja, onde eu puxo para o meu lado, você puxa para o seu, o outro puxa para o dele, e a gente começa a dividir a igreja em partidos ministeriais, como fôssemos uma outra igreja, aí acabou. Ou seja, não tem aperfeiçoamento, não tem edificação. Então, eu devo pensar no outro, para a gente poder manter essa unidade. É fundamental. Né? Segundo ponto importante é a maturidade. Porque a maturidade faz eu entender o outro. Você vai ver que quando um casal ele é imaturo, briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa, se aborrece por qualquer coisa, se arranha, se estressa, e você vai ver, é uma bobagem. E fica de mal, fica sem falar, às vezes fica uma semana sem se falar, tem casos que ficam um mês. Né? O que faz as pessoas se arranharem com qualquer coisa? Se estranharem com qualquer coisa? É a imaturidade. Porque a maturidade faz a gente ser mais tolerante, mais paciente e ter mais flexibilidade. Se eu perguntar aqui para as nossas irmãs, que já passaram dos 50, eu tenho certeza que muita coisa que é problema para as moças novas, elas tiram de letra. Não se estressam mais com essas questões. Pô. Se estressa, irmão? Passa batido, pô. Porque não vale a pena. Na verdade, você percebe que deixa de ganhar. Que poderia dormir bem, dormiu mal. Poderia ter amor a noite toda, dormiu revoltado. Né? Quando não sai da cama e vai para o sofá. Então mas isso acontece com a igreja também. A falta de maturidade faz a gente brigar por questões, levar para o coração, como diz o evangelista Leandro, né? Levar para o coração questões desnecessárias, entendeu? Bobagem, coisa pequena, né? A pessoa vê algo que o irmão fez, uma sujeira que o irmão deixou, uma coisa que o irmão esqueceu de fazer, ou seja, é muito mais fácil, ele esqueceu, eu vou fazer. E depois eu falo, poxa, irmão, procura não esquecer. Não, isso é responsabilidade dele, ele tem que fazer. Eu não boto a mão nisso. Aí, vai falando para outro. Você viu que fulano deixou de fazer?
Então você não ajuda. Você ajuda se você vê a coisa suja, você limpar e depois vai diretamente à pessoa que esqueceu. Poxa, irmão, procura não esquecer, procura evitar, né? Maturidade faz isso. Agora, a imaturidade transforma o problema na prova do crime. Deixa aí. Para poder, bate até foto para mostrar que o erro foi cometido. Quando eu trabalhava lá na Ampla, tudo era foto para mostrar que o erro foi para ir para DDS tudo. De vez de consertar o problema, não, eles querem dificultar o problema. Então, a maturidade é a condição necessária para que os oficiais consigam que as pessoas desenvolvam bem o seu ministério, a obra do ministério. Uma vez que nós temos unidade e temos maturidade, é importante nos preocupar com o que nós estamos lendo e ouvindo. O que você está trazendo para dentro de você? Versículo 14 do capítulo 4. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos ouvindo e nós estamos lendo. A preocupação de Paulo é a verdade. Se não é a verdade, você não pode ficar lendo isso. Se não é a verdade, você não pode ficar ouvindo isso. Por quê? Se você ficar lendo e ouvindo o que não é a verdade, você vai cair em armadilha. Você vai ficar para lá e para cá, ó. Você não vai ter nunca uma identidade, nunca uma firmeza, você não vai construir nada. Tudo vai ser flutuante na tua vida, nada vai ser sólido, nada vai ser firme. Para que possamos crescer, temos que seguir a verdade em amor. Eu ouvi uma pessoa essa semana que disse: pastor, eu vou até fazer isso, mas eu vou fazer por obediência. Porque eu querer fazer isso, eu não quero, não. Quando nós fazemos alguma coisa pelo simples fato de fazer, não porque queremos fazer, está errado também, irmão. Você tem que seguir a verdade com amor. Quando você não segue a verdade com amor, isso significa dizer que é verdade para quem diz, mas não é verdade para você. Só que a verdade não é relativa. A verdade ou é verdade ou não é verdade. A verdade não é relativa. Então, se é verdade de fato, tem que ser verdade para quem fala e tem que ser verdade para quem ouve. Se não for verdade para quem está ouvindo, essa pessoa não vai conseguir obedecer com amor. Ela vai fingir que obedece, ou ela não vai obedecer. Agora, quando é verdade para si próprio, a pessoa toma isso para si e leva isso com seriedade. Com seriedade.
porque é verdade, isso vira uma convicção, isso vira uma certeza. Então, para que nós possamos desenvolver isso, precisamos pontuar bem o que significa o seu ministério para o todo. O louvor tem a responsabilidade de conduzir a igreja à adoração a Deus. E através dessa adoração a Deus, os crentes individualmente alcançarem a plenitude espiritual. Tudo que nós fazemos para Deus, mas visando o outro. O ministério infantil não só ocupa os nossos filhos, para que você, papai e mamãe, tenha liberdade e sem distração para cultuar, para adorar o Senhor, mas eles ensinam aos nossos filhos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, eu como pai, você como mãe, tem que colaborar com o ministério infantil para que nós venhamos a dar sequência ao que as tias estão ensinando, valorizar tudo que as crianças aprendem e recebem e levam para casa para poder promover. Porque quando você faz isso, durante a semana, essa mesma criança, quando volta no domingo ou na quarta-feira, ela está mais predisposta, junto às tias, a desenvolver toda a programação, todo o trabalho que elas prepararam com carinho para que essas crianças possam receber e desenvolver o Evangelho. Olha só. Isso é fantástico. Coisa boa quando meu filho chega em casa, ou está comigo, e ele pede para mim ficar cantando. Os guerreiros se preparam, campeões da luz. Os guerreiros, papai. Aí, se eu falar para ele, vai para lá, seu moleque, eu não tenho tempo não, estou cheio de problema, tem muita coisa para me fazer, eu estou travando ele, eu estou inibindo ele, eu estou desmotivando ele. Mas se eu canto com ele, não, vamos cantar, meu filho, vamos cantar. E aí ele corre lá no quarto e pega aquela guitarra dele, pega um balde que ele quer fazer de bateria, e dá o balde para mim, fica com uma guitarra e vamos bater, pô. Eu tenho que motivá-lo, eu tenho que incentivá-lo. Porque quando chegar aqui na classe, e as tias incentivaram a cantar, a orar, a falar a história de Jesus, ele vai cumprir e vai aprender. Ele chegou com aquele livrinho que deram para ele na escolinha da história de Jesus. Papai, história de Jesus, papai. História de Jesus. É meu, papai. Lê, papai. E lá vamos contar a história de Jesus. Então, nós temos que contribuir para que as crianças façam, e com isso eu estou somando ao ministério infantil. Né? O Ministério de Juventude tem o objetivo de consolidar os jovens na fé, gerando nele experiência espiritual na atuação ministerial, para que ele conheça Deus, não pelo que a igreja fala de Deus, ou os seus pais falam de Deus, mas ele conheça Deus com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, na sua própria intimidade. E ele tem experiência com Deus. Então, quando esse jovem vai evangelizar, quando esse jovem vai promover um culto, cantando, tocando, pregando, orando ou dirigindo, eu estou contribuindo para que ele tenha experiências. E ele consiga, então, uma consolidação da sua fé, se firme, né?
para criar uma resistência maior diante da avalanche de pressão que ele tem na sua escola, nas redes sociais, com os seus colegas e conhecidos, que a todo momento tentam conduzi-lo para fora da igreja e para os propósitos de Deus. Eu fico admirado quando um pai arruma problema, quando o seu filho está indo para o evangelismo. Ou seja, está indo para o evangelismo com o pastor e todo o ministério pregar evangelho, está arrumando problema. Aí, quando esse mesmo jovem fica revoltado, sai de casa e vai curtir o baile funk, aceita numa boa. Aceita e fica. Agora, quando vai com o pastor, com a igreja, pregar evangelho, com todo o temor, com toda a reverência, arruma problema. Nós temos que incentivar os nossos jovens, né? E aí alguém diz, mas pastor, eu não sei se o meu filho está preparado. Mas quem disse que ele tem que estar preparado? Ninguém se prepara fora da prática, irmão. A prática vai levar você ao preparo, ao conhecimento. Você tem que aprender. Jesus não dava palestra para os discípulos para depois ele evangelizar. Como é que Jesus ele fazia? O nosso modelo de evangelização, ele é baseado no modelo de Jesus. Jesus ia com os discípulos, curava, ensinava, pregava, e os discípulos com ele. Expulsava demônio, curava enfermo, e os discípulos ali, junto dele, atuando. Depois de um tempo, Jesus pegou, agora vocês vão. Por quê? Aprenderam com ele. Qual é o grande mal hoje? É que a gente reúne a pessoa aqui e fala de uma coisa que ela não está vendo. É o que acontece hoje com o nosso processo de formação profissional. Você estuda na faculdade 4 anos, alguns cursos 5 anos, outros cursos 7, 8, 9 anos, para quando chegar lá no exercício da profissão, você fica um peixe fora d'água dentro do lugar. Você não sabe fazer nada. Quem é da área de enfermagem passa mal para pegar uma veia. O médico fica lendo no computador para poder relembrar ou descobrir qual é a tua doença, que ele não tem iniciativa nem para poder te examinar. Passam mal quando vão fazer a sua experiência profissional, que é a residência. Ficam desesperados diante das situações que vão acontecendo, porque eles estão aprendendo fora do ambiente, do exercício. Então, se estuda muita coisa e pouco do que se usa. Isso é um mal em toda a formação, em qualquer área profissional no nosso país. Essa é uma das grandes diferenças da educação internacional, que muito cedo você é conduzido à prática naquilo que você estuda, pô. Então, é isso que tem que mudar. Nós temos que incentivar, na medida que ele vai, mas ele está indo com quem? Ele não está indo com outro jovenzinho pregar evangelho. Ele está indo com os pastores da igreja, está indo com os presbíteros da igreja, né? Está indo com toda exposição ministerial da igreja, ou seja, nós não evangelizamos nessa igreja com o ministério de missões, nós evangelizamos com a igreja. Todo evangelismo está os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisa, missionário, está todo mundo junto, dando suporte. Aí você gera um aprendizado, uma experiência, e é especial para aquele jovem estar ali, do lado dos obreiros, vendo o trabalho acontecer. Então, nós precisamos disso. Por isso, a igreja tem que apoiar o Ministério de Juventude. Tem que incentivar os jovens.
Não inibi-los ou desanimá-los, mas motivá-los para que eles se envolvam e façam a obra do ministério. A mesma coisa, eu deixei esses para cá porque nós temos um grande problema, que é um problema de anos na igreja. Ministério masculino, ministério feminino. O ministério feminino, ele costuma fazer um grande trabalho. Sempre se desenvolve mais do que os homens. É a grande verdade. Desde que eu me entendo por crente, é assim, e minha bisavó e minha avó já diziam isso. E os historiadores da igreja já colocaram nos anais a mesma coisa. As mulheres sempre... Mas, o que acontece? Os maridos, às vezes, são os grandes impedimentos do ministério da mulher. Não incentiva a esposa, não motiva a esposa, não incentiva, cria problema, dificuldade. Quando é para o futebol dele, né, para as festinhas, para os amigos, ele vai e a mulher fica. Mas quando é o contrário, que a mulher tem que ir, que a mulher tem que sair, que a mulher tem que fazer, há uma série de... Não, tem casa para arrumar, tem janta para fazer, começa a botar um monte e não há um apoio. Varões de Deus, apoie a sua esposa, incentive a sua esposa, motive a sua esposa, respeite a individualidade ministerial dela, né? Deixe ela fazer e motive ela a fazer. Se você tiver uma mulher espiritual do seu lado, envolvida com as coisas de Deus, você terá uma mulher muito melhor para você. Mais compreensiva, menos faladeira, menos ginchosa. Mais alegre, mais cheia do espírito, mais paciente, até para aguentar os seus estresses. Então é importante incentivar, mas na história ministerial, são dois pontos importantes. Se por um lado os homens costumam não apoiar ou incentivar, na história ministerial, ou seja, os obreiros sempre sofreram, porque as mulheres sempre colocaram dificuldades e impedimentos, né? Eu não consigo entender essas coisas. Tem mulheres aí fora que o marido é mundano, bebum, farra, zoeira, sacanagem, é tralha, vive nas mazelas da vida e tudo que aquela mulher quer é ver o seu marido vir para a igreja. Aí, a irmã da igreja, que está na igreja, seu marido na obra, empenhado, dedicado, motivado, começa a arrumar problema. Começa a arrumar problema, está fazendo demais, está indo demais, não sei o que demais, começa a querer dificultar e impedir o homem de fazer a obra de Deus. Aí revolta, a gente não perde aquele varão abençoado. Então a gente tem que aprender, para a gente ter uma igreja saudável, com os ministérios edificados, a mulher tem que incentivar o marido, motivar o marido, né? Dar gás para que ele faça, se envolva. E da mesma forma, o marido tem que incentivar a mulher. Se houver essa cumplicidade, mutualidade, nós teremos homens alegres, saudáveis, motivados, né? Maduros, e mulheres da mesma forma, desenvolvendo seus papéis e ministério. Nós, aqui na igreja, nós não promovemos algazarra, nem festinhas. Nós promovemos
trabalho de edificação. E de tempo em tempo aí, que de vez em quando surge um mistério aí, a gente tem um momento de comunhão, né? Mas com ministração, com oração, com dedicação, e aquele churrasco que nunca pode faltar, aleluia, né? E que é uma bênção. Mas geralmente, aonde nós estamos? Estamos no evangelismo, estamos no monte, estamos na oração, estamos na vigilância. Então, nós precisamos incentivar os homens a isso, né? E aí eu quero deixar, tem ministérios que eu posso unir, comunhão, missões, ação social, né? Que esses ministérios dependem desses ministérios que eu acabei de citar. Seja jovens, mulheres, homens, oficiais, para missões funcionar bem, a ação social funcionar bem e comunhão funcionar bem, como mútua ajuda, depende que jovens, mulheres, homens, louvor e oficiais funcionem muito bem. E o melhor funcionamento é quando a gente começa a praticar a nossa espiritualidade. Paulo resume tudo isso no versículo 16, quando ele diz: dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, todo mundo contribuindo, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Faça a sua parte, meu irmão. Minha irmã, faça a sua parte. Meu irmão, faça a sua parte. Jovem, faça a sua parte. Fazemos a nossa parte e vamos crescer e ser edificados. Amém? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Irmã Nádia, irmã Gracinha, está lá do lado? Maravilha. Logo depois dessa oração, os irmãos podem se dirigir aqui ao lado, está o nosso café de comunhão. Amém, queridos? Não paga nada, é de graça, né? É de graça para você, mas custou trabalho do Ministério de Comunhão. Então, por isso, já quero dar a minha dica, né? Comeu lixo na lixeira, que aí você ajuda elas a limparem menos, a trabalharem menos, para estar com mais tempo aqui no momento de culto e não perder momento de culto tendo que limpar porque você sujou mais ou botou lixo no lugar errado. Amém, querido? Pai querido, eu quero te glorificar em nome do Senhor Jesus, por todos os ministérios da igreja, até por aqueles ministérios, ó Deus, que eu não consegui falar especificamente, mas eu quero te agradecer por cada um deles. Eu te louvo pelo ministério infantil da igreja, pelo ministério de família da igreja, pelo ministério de juventude, das mulheres, dos homens, o ministério de louvor, o ministério de comunhão, o chegando junto, a ação social, o evangelismo, a educação. Quero glorificar o teu santo nome. Ministério de obras, que eu também não cheguei a falar, Senhor. Deus, toma todos esses irmãos, toma os obreiros, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários da tua casa. Quero te glorificar pelo teu povo, pela tua igreja, por tudo que nós aprendemos nessa tarde, entrando para esta noite. Que esse conhecimento esteja dentro de nós
e nos traga um grande aproveitamento no nome de Jesus. E que sejamos uma igreja madura, unida, e que contribui para que possamos crescer e que cada um faça a sua missão em nome de Jesus. Ó Deus, quantos trabalhos, intercessão, oração, consagração, evangelismo, base missionária em Itaoca, meu Deus, o CRERP, missão no exterior, Senhor, louvamos o teu nome, igreja no Suarinho, igreja em Itaipuaçu, te bendizemos, meu Deus. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, te agradecemos, e que isso possa resultar para o nosso bem, em nome de Cristo. Amém e amém. Estão liberados para o momento de comunhão.